Oi, galera do sexto A. Esse vídeo agora nós vamos corrigir a partir da página 60, né, que é sobre os antônimos, antonímia, certo? E vai até a página 61, até a terceira questão da página 61. Lembrando que vocês têm que acompanhar com livro e caderno em mãos, ok? Vamos lá. Na primeira questão, você tem uma tira com o personagem Miguelito. Eu vou fazer uma leitura rápida da tira. Comporte-se bem, comporte-se bem. Ninguém pode sempre comportar-se bem. Todos os filhos do mundo se comportam às vezes bem, às vezes mal. Claro, é muito cômodo querer ter um filho que nunca se comporte mal. Querer ter um filho que nunca dê trabalho é fácil. Saibam que é falta de espírito esportivo. Então, eu tentei dramatizar aí a tirinha do Miguelito. Letra A pergunta: de que o personagem Miguelito se queixa? Do que ele reclama? O Miguelito se queixa de os pais quererem que os filhos sempre se comportem bem. Repetindo, ele se queixa de os pais quererem que os filhos sempre se comportem bem. Ok? Letra B. No primeiro quadrinho, o que as frases entre aspas reproduzem? Vejamos as frases entre aspas. Comporte-se bem, comporte-se bem. Isso. O que é que elas reproduzem? As frases reproduzem falas, provavelmente, dos pais de Miguelito, né? Nós supomos que toda essa angústia do Miguelito e toda essa queixa dele é porque ele tem pais que vivem falando isso. Comporte-se bem, certo? Então, repetindo, as frases reproduzem falas, provavelmente, dos pais do Miguelito. Esse provavelmente aí entre vírgulas, ok? Letra C. O que é espírito esportivo? Por que Miguelito acha que querer ter um filho que nunca dê trabalho é falta de espírito esportivo? Bem, o que seria espírito esportivo? Espírito esportivo é aquela pessoa que aceita as regras do jogo. Só que aqui tá metafórico, né? O que é que o Miguelito quer dizer quando ele diz que os pais quererem que o filho sempre se comporte bem é falta de espírito esportivo? Porque ele tá dizendo que os pais não aceitam uma coisa natural, que é parte do jogo das crianças, que é às vezes se comportar mal, às vezes cometer deslizes, né? Então, como é que vocês podem colocar? A definição de espírito esportivo é que age com esportividade e aceita as regras do jogo. Ponto. Nesse caso, para Miguelito, os pais não aceitam o trabalho que o filho naturalmente traz. Algo que seria a parte do jogo. Ponto. Repetindo. Que age com esportividade e aceita as regras do jogo. Ponto. Nesse caso, para Miguelito, os pais não aceitam o trabalho que os filhos naturalmente trazem e esse trabalho que os filhos trazem seria essa parte do jogo, ok? Letra D. Miguelito emprega dois pares de palavras cujos sentidos são opostos. Quais são eles? Os dois pares de palavras são: o primeiro par de palavra, bem e mal. Bem é o oposto de mal. O segundo par de palavra, sempre e nunca. Sempre e nunca são contrários, são opostos, são palavras antônimas, ok? Letra E, já na página 61, certo? Indique no caderno qual das seguintes afirmações completa adequadamente a seguinte frase. Nessa tira, o emprego de palavras de sentidos contrários. Pronto. O que é que você vai completar? Como você vai completar essa frase adequadamente? Com a opção número 1. Enfatiza a distância de posição entre Miguelito, criança que deve seguir regras, e seus pais, adultos que definem as regras.
A opção número 1 é a correta. Segunda questão. Antônimos são muito comuns na construção de provérbios. Os provérbios são estes. Seja dono da sua casa para não ser escravo de suas palavras. As necessidades unem, as opiniões separam. A vingança é doce, mas os frutos são amargos. Bom é saber calar até o tempo de falar. O barato sai caro. Falar é fácil, o difícil é fazer. Aí, na letra A, pergunta, você sabe o significado de cada provérbio? Para que o vídeo não fique muito longo, vocês vão pesquisar sobre o significado de cada provérbio. Alguns vocês já devem ter respondido, que sabem o que é que significa, né? Por exemplo, o último aí, falar é fácil, difícil é fazer, né? É muito fácil você criticar, você dizer que a coisa tá errada, mas e fazer? Será que é tão fácil assim? Não, é difícil, né? Então, é mais ou menos isso, você vai depois pesquisa sobre o significado, pra gente não perder tempo aqui no vídeo, certo? Letra B, em cada provérbio, quais palavras são antônimas entre si? Aí vamos lá para as palavras que são antônimas em cada provérbio. No primeiro, dono, escravo. No segundo provérbio, unem, separam. Terceiro provérbio, doce, amargos. Quarto provérbio, calar, falar. E no quinto e último provérbio, nós temos... no quinto provérbio, barato, caro. E no quinto e último, nós temos fácil, difícil. Repetindo, dono, escravo, unem, separam, doce, amargos, calar, falar, barato, caro, fácil, difícil. Vamos agora para a letra C. Em que tipo de provérbios frequentemente aparecem antônimos? Todos esses provérbios têm algo em comum. O que é? Eles estão aconselhando, né? Então, como é que você vai responder? Aparecem em provérbios que aconselham o que se deve ou não fazer, usando para isso palavras antônimas. Repetindo, acontecem em provérbios que aconselham o que se deve ou não fazer, usando para isso palavras antônimas. Ok? Vamos agora para a letra D. No caderno, anote o trecho que melhor completa esta afirmação. Com o emprego dos antônimos, os provérbios, as opções corretas para se completar essa frase são as opções 2 e 3. 2 tem a intenção de aconselhar, isso mesmo, mostram caminhos e atitudes opostos a tomar, né? Muito bem, quando se diz falar é fácil, o difícil é fazer, tem dois caminhos opostos aí, dizendo que um é fácil e que o outro é difícil, ok? Então, 2 e 3 correta, número 1, não. Terceira questão, nós temos outra tirinha, eu vou ler rapidamente. Os bichinhos fizeram meu vestido de baile. E os bichinhos desfizeram traças. Que lindo! A tira faz referência a qual história tradicional e conhecida? A história da Cinderela. Repetindo, Cinderela, ok? Letra B, analise o contexto da tira. Quais são os elementos da tira que contribuem para criar humor? É que na história da Cinderela, quem ajuda a fazer o vestido da Cinderela, quem ajuda a fada madrinha são os animais mesmo, né? Só que nessa história aí, são as traças que ajudaram a desfazer o vestido. Então, o humor fica nisso. Na referência aos bichinhos que destrói o vestido, certo? Repetindo, na referência aos bichinhos que destroem o vestido e não ajudam, como na história original. Ok? Letra D. A presença desse antônimo também cria humor na tira. Letra C. Qual é o antônimo que aparece na tira e de que maneira foi formado? Qual é o antônimo? Desfizeram. É um antônimo de fizeram.
E como ele foi formado? Foi formado pelo acréscimo do prefixo des, D-E-S. Repetindo, desfizeram é o antônimo de fizeram e foi formado pelo acréscimo do prefixo des, D-E-S. Ok? Agora sim, letra D. A presença desse antônimo também cria humor na tira. Explique de que maneira isso acontece. Bem, o cartunista, que é quem produz cartoon, né, ou tirinhas, o autor da tira, ele brinca com os sentidos das expressões, né? Quais expressões? Os bichinhos fizeram e os bichinhos desfizeram. Ele brinca com o sentido aí dessas duas expressões. Aí no primeiro quadrinho a personagem expressa afetividade, porque os bichinhos são bonitinhos, são solidários, né? Os passarinhos, o coelho. Tem mais algum animalzinho? Eu não sei, né? Passarinho, coelho, enfim. E no segundo, os bichinhos desfizeram, a cara dela já é outra, né? A cara da personagem. As traças, ela rompe a narrativa tradicional da história da Cinderela, porque na história da Cinderela ela tem um final feliz, o vestido dela continua lindo, né? Ela só vira gata borralheira depois da meia-noite. Mas aqui fizeram um vestido, ela desfaz o vestido, né? Os bichinhos desfizeram, rompe a narrativa tradicional e ela fica com o vestido todo ruído, né? Aí pelas traças. Então, como é que vocês vão colocar? Repetindo. O autor brinca com os sentidos das expressões, os bichinhos fizeram e os bichinhos desfizeram. Rompendo a narrativa tradicional. Só isso. Mais uma vez, os bichinhos, o autor brinca com as expressões, os bichinhos fizeram e os bichinhos desfizeram, rompendo com a narrativa tradicional. Ok? Então, é aqui que termina isso. Aqui termina a correção das questões sobre antônimos. Então, antônimos são palavras opostas e sinônimos são palavras que têm significado semelhante, como visto na atividade anterior. Em seguida, depois a gente conversa mais. O gênero estudado na unidade 2 é a carta de reclamação. Depois que vocês fizerem as atividades que já foram passadas, das páginas 48 a 52, vocês vão escrever uma produção textual nos moldes de uma carta de reclamação, certo? Até logo, até mais. Tchau, se cuidem.